de hoje, Marcelo Nova. Também o escritor Theodore Dalrymple. As estrelinhas aí, errei. E fervendo café no capô do balão, o Traje a Rigor. Agora recebam ele, que tem muitos amigos nos Estados Unidos. Danilo Gentili! Yes! É de noite, estamos no ar. Olha o que aconteceu. Notícias do outro lado do globo. Um australiano de 12 anos pegou o cartão de crédito dos pais e fugiu para Bali. Eu, com 12 anos, se eu roubasse o cartão dos meus pais, não chegaria nem em Budas das Artes. A criança pegou o cartão dos pais e disse: tchau pra vocês. Tô em Indonésia. Indonésia. Indonésia, né? Ai, vou te falar, daqui do estúdio deu pra ver você aí em casa forçando a risada pra não parecer burro. Eu sei que você não entendeu, mas eu explico a piada. Bom, Bali, o lugar pra onde o simpático e sapeca garotinho australiano se mandou, é uma das ilhas de Sonda. Já as ilhas de Sonda fazem parte da Indonésia, o aprazível país asiático que tem Jacarta como capital. Por isso, tô em Indonésia. Toca daí, Danilão! Vamos continuar o programa. Hoje tem Marcelo Nova no The Noite. Também tem o escritor inglês Theodore Dalrymple e o Traje a Rigor. Nosso convidado é um dos maiores nomes do rock nacional. Ele está lançando uma biografia para contar o que viu e viveu. Eu sou fã desse cara, Diguinho. Marcelo Nova! E meu pai ficou em casa de 73. Eu tenho que estar orgulhoso. Agora chegou a nossa vez. Ele vai ser maior. Sempre fica tambor. Sempre fica tambor. Marcelo Nova! Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo. Muito obrigado. Esse é o padrão de elegância que eu quero no programa. Até que enfim um roqueiro bem vestido aqui nesse programa. Não é? Concordo inteiramente. Muito, graças a Deus, porque eu não aguento mais ver. Mingau já tá com aquela calça lá, tem quanto tempo já? Ah, você não, né? Mingauzinho, líder da banda Mingau e as Mamadeiras, com quem eu já toquei algumas vezes. Mingau e as Mamadeiras? É, você não sabe o arraso que eles fazem no interior de São Paulo. Você conhece a história do Mingau com o Renato Russo? Não. Qualquer hora eu vou te contar. É uma história daqui, não é não, Roger? É uma história quente, não é? Grande Marcelo Nova. Sua biografia foi lançada não faz muito tempo, não, recentemente. É. O Galope do Tempo. Tá aqui a biografia do Marcelo Nova, você encontra em qualquer livraria. Eu estava lendo aqui, essa biografia é bem diferente do que eu estou acostumado. Essa biografia foi feita em forma de entrevista. É. De quem que foi a ideia? A ideia foi do André Barcinski, que foi quem fez o livro comigo. Ele, durante muito tempo, ele ficava me tentando com essa ideia. E eu dizia para ele, não, André, vamos deixar para depois, cara. Tem tempo. Por que você estava fugindo de fazer sua biografia? Não, porque eu não tenho a tenacidade de ficar 7, 8 anos sentado numa mesa escrevendo sobre Marcelo Nova. Eu sei que tem gente que talvez até se interesse por ele, mas não é o meu caso. Então, eu ficava protelando a ideia, ficava protelando. Aí um dia ele falou para mim, não, vamos resolver isso, vamos fazer por Skype. Porque André, ele mora numa ilha, no Rio de Janeiro, numa ilha isolado de todo mundo. E talvez fosse a melhor maneira de nós nos comunicarmos assim. E o tempo foi passando
e levamos 4 anos quase para fazer o livro. Quanto? 4 anos com... De papo. Em papos esporádicos E ou papos esporádicos. religiosamente Não, toda quinta? Não, às vezes tinha mais do que uma vez por semana. É que o livro ficou enorme. Foi então sessão pra caramba, hein? Tinha que editar muito isso aí, porque senão ia ficar uma bíblia. Vocês já se conheciam bem ou vocês foram se conhecendo Já. para esse trabalho? Não, já conheci André há 20, somos amigos há uns 20 anos. E mesmo assim, quando você sentou para contar a história da sua vida, ele se surpreendeu com alguma coisa? Falou, porra, te conheço há 20 anos, mas isso eu não sabia. Olha, não sei se ele teve se ele se expressou dessa maneira de surpresa. Mas foi interessante, porque ele sabia coisas a meu respeito que eu não sabia que ele sabia, entendeu? Interessante. Oh, ele tinha outras fontes além de você. É. A sua relação com jornalistas e críticos, como foi sempre? Porque aqui quem está escrevendo sua biografia é um jornalista. É. Você sempre teve uma boa relação? Não. Nos anos 80 era muito divertido, porque o Camisa de Vênus era uma banda baiana, né, de Salvador. Sim. Então, nós viemos para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, tinha sempre uma coisa assim, esses baianos chegaram aqui. Tinha essa, sim, claro. São Paulo e Rio? Claro, porque era diferente, né? O rock de São Paulo era mais... tinha mais uma coisa de punk na veia, de fazer uma sonoridade mais rude e tal. O rock do Rio de Janeiro era mais colorido, né? Todo mundo era rebeldinho de verde-limão. de bermuda e verde-limão. Camisa regata, né? Verde-limão. Então uma maneira que nós nos encontrávamos de defender-nos era atacando, né? Então, surgiram alguns embates com alguns jornalistas que foram interessantes. Mas vem cá, o Raul Seixas era muito cultuado. São Paulo e Rio. E o pessoal ainda ficava com essa rock baiano aqui agora. Ainda tinham essa depois do Raul? Tinha. Era muito setorizado. Tinha a turma de Brasília. É verdade. Era muito setorizado. E tinha os baianos no meio, entendeu? O livro conta, essa sua história de vida aqui no livro, conta alguns embates que você teve com... Não necessariamente. Alguma coisa. Porque eu li há muito tempo atrás uma entrevista um comentário, na verdade, de Paulo Francis sobre uma biografia de Audrey Hepburn. E Francis escreveu assim: se você quer saber quais foram os galãs que ela levou para a cama, ou se ela cheirava cocaína na bandeja, esqueça, porque Audrey é uma lady e a biografia dela é classe pura. Aí eu disse para Bacinski, Bacinski, eu não aguento mais essa história de roqueiro que tem overdose no camarim e joga a televisão pela janela e fica nu em aeroporto. Eu queria que você, Bacinski, fosse o meu Paulo Francis e que eu pudesse ser a sua Audrey Hepburn, entendeu? E aí ele falou, que maravilha, então você será... Não tenho saco pra isso. Os caras com verdade. Isso é verdade. Quando você Isso tem eu posso 20... atestar, ele sempre foi muito bem comportado. Sempre? Confirma? Sempre foi um cara comportado? Muito bem comportado. Olha aí, tá vendo? Não é igual o Mingau, que com seus 70 Mingau e a anos dona. ainda tá cheirando cola no camarim. Mas era essa história de... O tempo, e talvez isso tenha a ver com o título do livro, O Galope do Tempo, ele nos dá a chance de percebermos que a vida passa para todos nós. Para todos nós. E que é profundamente ridículo você, aos, digamos, 60 anos, tá querendo se comportar como um garoto de 20. É ridículo. É constrangedor, entendeu? Então, toda essa mitologia do rock, né? Eu estava lendo... Eu evito biografias de roqueiro, mas comprei a biografia de Pete Townshend, que é um compositor que eu aprecio, gosto muito de Quadrophenia, é uma obra marcante na carreira do Who. E aí, em determinado momento da biografia, ele fala que a mãe tinha um amante e que ele chamava o amante da mãe de tio e que depois o amante deu um pé na bunda da mãe e que o pai aceitou de volta. Eu disse para mim mesmo, Pete, eu comprei o livro para saber da sua música, não me interessa o tamanho do corno que seu pai levou, eu não estou interessado especificamente. Aí, mais adiante na biografia, ele disse que o primeiro cara que ele viu que tinha um membro avantajado foi Mick Jagger.
Aí eu disse, ô, Pete, eu não tenho interesse em saber o tamanho do membro de ninguém, velho. Eu comprei o livro por outras razões. Se eu quiser saber o pau do Mick Jagger, eu leio a biografia do Mick Jagger, que quem sabe lá ele fala. É verdade você tá falando. E essa coisa, sabe, você vê aqueles roqueiros da velha guarda de heavy metal, os caras com 70 e tantos anos de idade, o cabelo ralo, caindo por aqui, na frente do palco, catatonicamente. Eu desligo a televisão. É decadente. O cara constrangedor. Ele dá atestado da decadência dele. É que o metal tem um mercado, né, tá fundamentado e muito bem amparado num mercado dirigido a adolescentes. Então você vê, banda de metal é morcego na capa, é monstrinho, as letras só falam de que o sangue vai brotar da terra, ou então que a princesa está no castelo e que você vai cortar a cabeça do dragão. É uma literatura juvenil. Homens de 60, 70 anos, porque o rock está envelhecendo. É quase Harry Potter, né? Para fazer isso, evidentemente que eles estão em busca do mercado. Você não acredita que aquele cara do Iron Maiden fica andando com aquele monstrinho na rua? com o Ed. Com aquela bandeirinha rolando, dando cabriolinha no palco, você entende? Aquilo ali é para saciar uma expectativa de mercado da molecada. Quando você tem 20 anos, é legal fazer aquilo. Aqui pra você, e rola, e deita, e quebra, e arrebenta tudo. Aos 70, é ridículo. É verdade, cara. Mas eu vou falar uma coisa, que eu sou muito feliz de ser seu fã do Roger, da sua música, da música do Roger. Vocês estão muito bem pra idade de vocês e eu não sinto nem um pouco constrangido de falar, porra, sou fã do Marcelo Nova mesmo, sou fã do Traço, sou fã do Roger. Comparado com o Niemeyer, eu tô ótimo. Você tá do caramba. E tá bem onde está, entendeu? Está bem resolvido. Não é está bem resolvido. É isso que é. Quando você vê aquele cara de 70 anos agindo igual um cara de 20, você fala, porra, esse cara não tá bem resolvido. Não tem como admirar esse cara. É que tem essa coisa do rock de querer criar uma mitologia de eterna juventude, né? O rock não envelhece. Essas bobagens todas que você está acostumado a ouvir e que vai entrando e que vai acabando de uma certa maneira, você acaba acreditando naquela bobagem de tanto que ouve, né? Mas quando o músico fica bem resolvido, sabe envelhecer, o trabalho dele melhora. Você vê o Johnny Cash, você pega, porra, quanto mais velho ficou, melhor foi ficando, cara. Você vai ficando mais orgulhoso de ser fã do cara. Aqui, vamos, já que estamos falando da sua vida, quantos anos aqui, Marcelo? Rapaz, devia ter uns 3, 4, por aí, 3 anos, por aí. Você lembra o dia dessa foto? Não, não lembro. Mas era você aqui. Eu e minha mamãe na porta da casa da minha tia, aqui em São Paulo, inclusive. Nessa época você já tomava ácido? Não. Não, é que ainda não. Eu fazia que nem mingau, ficava só na mamadeira. Só na mamadeira. O mingau também até hoje, só tá mamando, né, mingau? Tá mamando por aí. Com quantos anos você começou a se interessar por rock? Muito cedo, com 9 para 10 anos, eu pedi a meu pai para comprar um disco de Little Richard, que eu não sabia quem era, não sabia nada, e ele me deu o disco, e a partir daí foi como se um tsunami tivesse passado na minha vida. Tudo que eu via antes deixou de ser interessante. Tudo, absolutamente tudo. E a partir de Little Richard eu comecei a comprar Chuck Berry, Elvis, depois vieram Beatles, Animals, Stones, enfim, e aí foi embora. Aliás, vocês estão fã quando o Little Richard veio pra cá, você escreveu um artigo pra Folha falando, não? É que nesse dia, Little Richard fez o show de abertura e Chuck Berry entrou depois dele, e ele tocou com a minha guitarra. Então, eu fui convidado para escrever sobre essa efeméride. E não foi... Hoje, falando assim, você tem todo esse tempo para assimilar a importância disso, né? Mas no dia do show, quando eu vi Chuck Berry a 2 metros de mim, com a minha guitarra cruzando o palco, fazendo aquele duck walk, eu disse, não é possível, eu sou o rei do rock. O rei do rock sou eu. É a minha guitarra que tá lá na mão do cara. Eles devolveram a guitarra? Sim. Você deve guardar até hoje. Sim, não. Pô, que sensacional, cara. Eu tava brincando ali, perguntando se aqui você já usava ácido, mas é verdade aqui, porque eu vi que você disse que o ácido te ajudou na leitura, te empurrou para a leitura. Como assim? Bom, eu era um menino de 17 anos de idade, 18, extremamente curioso e extremamente interessado em ir adiante das minhas fronteiras, que eu morava em Salvador, né? Então eu morava
perto da orla marítima. Então, eu ficava situado entre dois faróis, o farol da Barra e o farol de Itapuã, uma distância de aproximadamente 20 quilômetros. E aquilo me parecia muito apertado, eu queria ir adiante daquilo. E eu era um menino muito curioso, como falei, e que ficava em busca de informação o tempo todo, porque não é como hoje, que tem internet, que você aperta um botão e tem todos os arquivos disponíveis para você. Era muito difícil, então, um dia eu li uma declaração de Timothy Leary, do professor, filósofo. É o Papa do Ácido. Ele tinha uma revista chamada Fatos e Fotos, e saiu uma matéria com ele e estava escrito lá: Timothy Leary declara, LSD é a salvação do mundo. Eu disse, puta, né? E eu aqui tomando água de coco, que babaca que eu sou. E como é que você foi atrás de ácido? Como é que você arrumou lá na Bahia? Rapaz, era muito mais fácil do que se possa imaginar. Em 68, por aí, Mick Jagger, Marianne Faithfull, que era a mulher dele e dos outros Stones também, enfim, Keith Richards e Anita Pallenberg eram dois casais, né? Mick Jagger e Richards e as duas meninas. Eles ficaram em Arembepe, quando Arembepe não tinha nada, nem luz elétrica tinha. Então, era para 4 ingleses que viviam sob a égide do céu acinzentado, né? Frio, e que o sol aparecia uma vez por mês, para eles aquilo era um paraíso, né? De dia, sol e mar, e à noite, estrelas para todos os cantos, né? E era uma época onde todo mundo que tinha essa ligação com o rock, como uma boa parte dessas pessoas, usava de produtos químicos ilícitos. Alucinógenos. Né? E eles não foram diferentes. Quando eles voltaram para a Europa, eles fizeram uma propaganda de Arembepe, que de repente a Bahia se viu cheia de italianos, alemães, americanos, ingleses, todo mundo em busca do paraíso perdido para se drogar e... Em paz. Em paz, exatamente. E Arembepe virou uma lenda e aparecia, os caras traziam umas caixinhas... Virou Shangri-La. Com 100, 200 ácidos para vender, porque eles sobreviviam lá através disso, né? Então, eu tenho a impressão que Salvador foi talvez a primeira capital, antes até de São Paulo, a ter uma avalanche de ácidos lisérgicos. Isso eu estou falando de 1968, é muito tempo. E você quando tomou, o que você achou? Você já teve algum efeito... É muito difícil falar sobre experiência com ácido lisérgico, porque primeiro que ela acelera muito a sua capacidade de raciocínio. Você consegue ter a memória da experiência? Em alguns trechos, sim, e a percepção. Então, não é como você fumar um baseado que vai ficar 2 horas, 3 horas ali, depois vai para a cama, come um pedaço de bolo desse tamanho e vai dormir. Você fica 18, 20 horas ligado. Né? É uma experiência longa, né? com períodos de maior e de menor intensidade. Não dá um desespero para falar, caramba, e se isso não acabar nunca? Se tiver... Porque no começo, a dietilamida de ácido lisérgico, ela era pura. Com a comercialização e a distribuição nas Arembepes da vida, começou a ficar malhada, né? Então a qualidade caía, então você tomava e não sabia exatamente a procedência nem a qualidade, então você arriscava. Era um risco. Durante um tempo, eu fui uma cobaia de mim mesmo. Você tem memória de alguma experiência desesperadora? Sim, também, porque tinha experiências maravilhosas também. Tinha experiências espetaculares, onde você não queria voltar para a Terra de jeito nenhum. Eu sempre fui um astronauta nesse sentido, de querer ir em busca de outras regiões. Mas, respondendo à sua pergunta, eu tinha um buggy, que eu ia para Arembepe de buggy. Era bom para andar nas dunas e tal. E um dia, eu tomei um ácido muito ruim e... os prédios começaram a derreter e cair em cima de mim. Eu estava na Avenida 7 de Setembro, que é, digamos, guardando as proporções, a Avenida Paulista de Salvador, né, no centro da cidade, indo para o centro da cidade. Eu larguei o carro, o buggy ligado, com o motor ligado e
Você tava crente que tava caindo os prédios, o sim. céu. Contado assim é engraçado, é divertido. Mas quando você tá lá na visão é desesperador. Quando você tá lá é desesperador. Que coisa. Você teve uma loja de disco, né? Tive, entre 75 e 77, durante 2 anos. Qual que era o nome da loja? Era Nectar, Nectar. o Nectar do Som. Te deu bastante dinheiro? Não, não. Mas você mantinha Não, mais eu- por diversão ou por necessidade? Não, por diversão, mais por diversão. Quer dizer, eu tentei combinar as duas coisas, mas eu tenho um problema, que é, eu sou um paradoxo, eu sou um anarquista conservador. O que é um anarquista conservador? É o cara, por exemplo, que adora jantar em louça portuguesa, com talheres de Tradicionais. prata, aqueles talheres pesados, sabe? sim. Você sente a consistência, nessas porcaria de plástico que você encontra nos restaurantes de shopping center, essas porcarias. Adoro. Mas aí, a pompa que eventualmente cerca essas circunstâncias, começa a me dar vontade de expelir gases. Você gosta Daí o anarquista e daí o conservador. Você gosta da qualidade, mas não tem saco pra frescura que a cerca. Exatamente, é isso aí. Você gosta da qualidade, mas não gosta da cerimônia. Resumindo, é isso aí. A cerimônia me entedia um pouco. Imagino, irrita. A sua loja só vendia rock, a sua loja de disco? Era uma tentativa. Era engraçado. E quando entrava uns hippies lá querendo... Entrava hippie, entrava Quero- bicho grilo. Bicho grilo entrava muito. Quero Caetano Veloso. Porque hippie não tinha grana para comprar disco, né? Pode crer. Entrava os bichos grilo, né? Aí o cara chegava, entrava, olhava a parede da loja, só disco de rock and roll na parede. Ele olhava, aí se aproximava e perguntava: "Você tem um novo disco do Milton?" Eu dizia: "Não, mas tem do Steppenwolf, tem do Foghat e tem do Led Zeppelin." O cara saía. Eu voltava ao outro e perguntava: "Mas tem o disco novo da Simone?" "Não, mas tem de Janis Joplin." E o cara saía. Então a maior diversão era essa. Era irritar os caras. Era ver os clientes entrarem e saírem sem nada. Você gostava da decepção da pessoa de ver... Eu gostava da cena. A cena, como um esteta, eu gostava da cena. No final você vendeu a loja. Quem comprou a loja? Um belo dia entra uma senhora, e quando digo senhora, digo uma mulher de seus 35 por aí, Ok. e ela olha aquilo ali, olha e me pergunta: "Você está interessado em passar o ponto?" Era tudo que eu estava esperando, né? Eu disse: "Tô." Um tempo depois apareceu um senhor e se encarregou de fazer o business, e eu peguei essa grana e viajei. E foi aí que você teve a ideia de fazer a banda? Em que momento você falou? Não, "Quer saber?" eu queria fazer uma banda desde garoto, né? Desde pegar a raquete de tênis de meu pai e ficar na frente do espelho fazendo dublagem dos Beatles e tal. Mas, na minha cabeça, os parâmetros daquela época eram de bandas que tinham músicos virtuosos, né? Era Jeff Beck, John Bonham, eram músicos, John Lord, eram os músicos que sabiam tocar muito. E era muito difícil você encontrar um tipo de parceria nessa faixa. Então, eu vendi a loja e fui passar 3 meses em Nova York. E lá eu vi, era no auge dessa coisa do punk, new wave, e eu vi que garotos que trabalhavam em lojas, à noite, pegavam uma guitarra qualquer, um amplificador vagabundo e iam fazer som para 100 pessoas. Eu disse: Então é possível. é possível, vou tentar adaptar isso para a Bahia. E foi o que eu fiz. E aí, você conheceu os seus parceiros da banda logo que você voltou? Sim, o Robério ele trabalhava, o Robério Santana, o baixista do Camisa, ele trabalhava na TV Aratu e eu na rádio. Então nós já nos conhecíamos. Ele foi a primeira pessoa que eu chamei e foi com ele que nós tivemos as primeiras conversas sobre quais os caminhos que o Camisa deveria percorrer. Esse é o primeiro show. Esse é. Olha, aqui é a foto do primeiro show do Camisa e devia estar calor pra cacete, porque aproxima a câmera. Olha como o Marcelo tá suando. E com um macacão de paraquedista, né? Com um macacão de paraquedista, isso aqui tudo é suor. Olha isso.
E essas minas estavam curtindo ou queria dar pra você, Marcelo? Tava Ou ali. estavam assustadas demais até para dar para mim. Sempre teve muito palavrão na letra, quando iniciou. E na época isso era um tabu muito grande. Quando a gente tá aqui no programa, todo mundo fala palavrão, a gente tá nem aí. Mas foi uma linha... Não existia essa possibilidade, né? Para você ter uma ideia, quando eu lancei o Viva, o Camisa de Vênus, o disco do Camisa, o Viva... O nome já era polêmico, né? Camisa de Vênus. E era um disco recheado de palavrões, porque eu tinha assistido em Salvador, Plínio Marcos com Dois Perdidos numa Noite Suja, no Teatro Castro Alves, que era o teatro da pequena burguesia baiana. E o teatro estava lotado, e quando começou o linguajar característico de Dois Perdidos numa Noite Suja, recheado de palavrões pesados, o público começou a se retirar do teatro, chocado com essa rejeição. E eu achei aquilo espetacular, né? Porque a dramaturgia brasileira naquela época vivia de traduções de Shakespeare, de Brecht, né? De Pirandello. E, de repente, surge Plínio Marcos com um texto absolutamente santista, né? Que ele era de Santos. Sim. Né? Um texto cheio de palavrões, porque, afinal de contas, quando você dá uma topada na rua, você não diz, né? Ai, meu Deus, que infelicidade. Na vida real não tem o bastardo. Ninguém fala seu bastardo. Só na sessão da tarde. Só na sessão da tarde. Nem no filme da sessão da tarde falam bastardo. É só naquela dublagem que falam, né? E foi isso. Eu tentei transpor do teatro para a música uma linguagem que fosse mais informal, nesse sentido, de utilizar essa coisa mais imediata, né? Que é o que é a vida real, não? E que é o que Plínio fazia no teatro. Eu resolvi tirar o chapéu para ele. Disse, ele fez no teatro, eu vou fazer na música. Só que na época havia uma divisão de censura, divisão de censura federal, né? Tinha um departamento. Um dia eu estava no Iguatemi, no shopping Iguatemi, tinha uma loja, Roger vai lembrar disso, uma loja chamada Hi-Fi. Hi-Fi, E eu estava lá dentro da loja, de repente entraram dois caras com a carteirinha da censura, Departamento de Censura Federal. Tem o disco do Camisa de Vênus, o lojista disse, tem, vamos recolher. Eu vi 50 discos meus serem presos e levados para o Camburão. Você estava lá. E eu olhando... Você nem se meteu? Falou? Não, eu fiquei olhando, eu achei aquilo muito interessante. Eu disse, olha que curioso. A obra está sendo presa e o autor está solto. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas você replicou o que você viu no teatro, não? O pessoal foi indo embora, você viu o pessoal levando teu disco embora. E sabe o que aconteceu? Em função disso, o boca a boca, que na época funcionava muito, o boca a boca acabou fazendo com que esse disco foi o primeiro disco. O disco vendeu na época 160 mil cópias, que na época tinha disco de ouro. Vocês ganharam muito rápido a popularidade. E sem tocar em rádio. Foi esse aqui. Não, esse foi o primeiro compacto, esse foi o primeiro single, antes dos álbuns. Vocês atingiram a popularidade muito rápido. Ó, o que é isso aqui, ó? É um convite para um show? É o lançamento. É um show que nós fizemos de lançamento desse álbum. Aliás, Roger não sabe, mas ele está nessa história também. Opa! Porque André Midani, que era o diretor-geral da Warner, ele disse para mim, Marcelo, nós precisamos lançar o disco do Camisa, que era o Correndo Risco. Onde é que você acha que nós devemos lançar? E aí falou, olha, o Traje lançou no Maxud Plaza. A gente recebeu o disco de ouro lá. O Traje lançou o disco no Maxud Plaza, fez uma festa no Maxud Plaza. Eu disse, bom, se o Traje é no Maxud, o Camisa de Vênus é no prostíbulo. Vocês fizeram... No prostíbulo nós fizemos o seguinte, o sexo. Vocês fizeram no puteiro. No puteiro, mas com todas as meninas funcionando, né? Essa foi uma coisa que eu coloquei. Não, eu não quero... Não tem graça, você vai fechar... Eu não vou entrar na casa dos outros pra mexer na cortina, velho. E foi engraçado, porque tinha de tudo. Tinha punk, tinha patricinha, tinha jornalista, foi divertido. Tinha as funcionárias que estavam trabalhando. Trabalhando normalmente, para atender a clientela. Oh, que demais! Marcelo, eu tenho uma dúvida, aposto que nem está na biografia. Que eu vi sua foto lá do primeiro show, você está sempre de óculos escuros.
É estilo ou você tem algum problema na vista? Ou... Eu tenho fotofobia, cara. Ah, tem mesmo. Tenho. Então é o seguinte, eu vou mostrar agora uma foto do Marcelo sem óculos escuros. Opa. Tá bom? Tá aqui, ó. Quantos anos você tinha aqui? Uns 20 e poucos por aí. Esse é com meu papai. Estou abraçando o meu papai, que era aniversário de casamento dele, e eu estava presente. Demais. Aliás, você tá abraçando seu pai, eu vi seu filho aqui, trombei com ele aqui. Vocês vão tocar no final junto, né? Vamos tocar. Tudo bem? Cadê? Tá aí? Bem-vindo aí novamente aí, tá todo o pessoal aí. Aí o seu primeiro disco depois da saída do Camisa de Vênus foi Marcelo Nova e a Envergadura Moral. Foi seu primeiro trabalho solo. Por que tinha esse primeiro nome? disco solo, por causa do meu pai. Aham. Meu pai era um médico muito conceituado em Salvador, né? E ele ficava constrangido, coitado, com o filho, com uma banda chamada Camisa de Vênus, né? Os colegas dele mais novos. Você não fala, pai, mas Camisa de Vênus, saúde, pro bem da saúde. Não, era palavrão. Era palavrão na época. Pré-AIDS, velho. Pré-AIDS. A AIDS é que liberou esse negócio de camisinha e tal. Antes era Camisa de Vênus na surdina. Na surdina. E ele ficava constrangido. Aí eu prometi para ele, eu disse, olha, pai, se um dia eu tiver uma outra banda, depois do Camisa, em sua homenagem eu vou botar... Ah, porque ele disse para mim, né? Esse nome da sua banda não tem nenhuma envergadura moral. Aí eu disse, pois a próxima banda que eu vou ter vai se chamar... Em sua homenagem vai se chamar Envergadura Moral. E eu cumpri a minha palavra, embora ele já não estivesse mais aqui para ver. Ele não estava aqui para ver. Não, Porra, antes que pena, ele tinha falecido. Mas eu cumpri a palavra. Tu cumpriu, você pode falar. Aliás, é um excelente nome para a banda, Marcelo Nova. Olha aqui. Envergadura Moral. E a Envergadura Tá aqui, Moral. Chegou. Não traio a mim mesmo. Tá certo, aí, ó. Cara, história pra caramba, muita história. Aliás, a gente já se encontrou algumas vezes, você já esteve aqui no SBT, a gente já falou de como o Raul Gil, porque como o Raul Gil foi importante para popularizar vocês, a gente já falou do seu relacionamento com o Raul Seixas, e a gente vai estar sempre aberto para receber Obrigado, você. Danilo, é um prazer todo o trabalho enorme, novo, você sabe como eu sou seu fã. E vou pedir para vocês cantarem Agradeço no final. em meu nome, em nome da banda, a sua gentileza da maneira como você sempre nos recebe. Obrigado. É porque eu sou fã e gosto mesmo. Eu sempre tenho porta aberta aqui. Você, o Drake, a banda toda, vocês vão cantar aqui no final. Vamos sim. Vamos cantar? Vamos. Demais então, voltamos já já com mais Marcelo Nova, pessoal. Tá aqui. No próximo bloco, tem o escritor e psiquiatra Theodore Dalrymple. Eles estão vitimizando os pobres. A não ser que você ache que pobreza em si já é um crime, e eu não penso assim. De noite, keep calm and carry on.